Muito bem. Bom, espero que vocês estejam vendo aí a página da UFG com o logotipo planetário do IESA e me deem um retorno se vocês estão vendo aí um mapa mundi. Ah, que bom. Ótimo. Então funcionou tudo direitinho. Então aí esse mapa mundi, né, que eu preparei, né, tá aqui o Sobreira 2009. Originalmente eu preparei para minha tese de doutorado e depois atualizei. Ainda precisa de atualização. O título é Satélites Artificiais Civis em Órbita por Países. Pouca coisa modificou aqui ao longo dos anos, modificou, claro, a quantidade que os países colocaram de satélites em órbita e um ou outro país que nunca havia colocado um satélite em órbita passou também a compor esse clube restrito, mas no geral a aparência é essa mesmo. Então nós vemos aqui com mais de 1.000 satélites em órbita, os Estados Unidos e a Rússia, e aqui depois entre 100 e 200, né, o Japão, e de 31 a 99, França, Índia, China, de 11 a 30, já é o clube que o Brasil faz parte junto com o Canadá e outros países na Europa. Depois de 6 a 10, entra aqui Austrália, Indonésia, Argentina, México, Espanha. De 1 a 5, aqui nossos vizinhos, né? Colômbia, Chile e alguns países na África, Oriente Médio, Portugal, Filipinas. Né? Então, mas o que chama atenção sempre são os países que estão em branco, países que não têm nenhum satélite nacional em órbita. Então não são satélites de empresas, são dos países. E isso mostra a tremenda carência, como é o exemplo aqui da América do Sul. Só 4 países da América do Sul têm satélites em órbita. E os demais vizinhos necessitam, dependem de comunicações via satélites vendidas ou alugadas pelo Brasil, pela Argentina, por exemplo. E o mesmo acontece na África, boa parte da Ásia, do leste europeu, que dependem do Sudeste Asiático, né, o bolsão de pobreza do Sudeste Asiático, que dependem de sinais de telecomunicações de empresas que vendem os sinais para eles. Aqui são os países com veículos lançadores de satélites, os foguetes. Isso, mais uma vez, são os nacionais, não tem nada a ver com empresas, né? Então, aqui nesse rosa são os veículos pesados, que são as circunferências maiores. Então, tem nos Estados Unidos, tem aqui na Ucrânia, na Rússia, na China e tem na França. Os intermediários, que é esse mais vermelhinho alaranjado, né? Estados Unidos, a França, a Rússia, o Japão. Os médios, que é esse laranjinha, Estados Unidos, a Ucrânia, a Índia e a China. E os de pequeno porte, Estados Unidos, o Irã, o Paquistão, a Rússia e o Brasil. O Brasil que tem o veículo lançador de satélites, o VLS, está desenvolvendo outros junto com a Alemanha, mas não consegue sair ainda do nível dos pequenos lançadores de foguetes. Bom, eu não sei como é que vai ficar daqui para frente a gravação, eu não sei se vai juntar numa gravação só ou se vai começar a partir daqui, não sei. Mas estamos no slide número 4. Né? Então, eu estava dizendo aqui sobre os centros de lançamento de foguete. Então, interessa lançar foguetes junto à linha do Equador, ou o mais próximo possível do Equador, porque com a rotação da Terra, os foguetes são lançados com um acréscimo de velocidade de rotação da Terra. E por isso é que nos Estados Unidos
eles usam a base na Flórida, que é a base mais ao sul que eles conseguiram no território. A Europa utiliza a Guiana Francesa, aqui número 10, pertinho do Amapá. E eles estão lá na Guiana Francesa, numa latitude 5 graus norte. E próximos aí temos as duas bases do Brasil, a base de Alcântara, aí no Maranhão, que está a 2 graus de latitude sul, e tem a base do Rio Grande do Norte, na Barreira do Inferno, que está um pouquinho mais ao sul, também algo perto aí de 5 graus ao sul. Fora isso, tem essa da Etiópia, número 19, que pertence à Itália, que também está muito pertinho do Equador. Então, para se ter uma ideia, lançar um foguete de Alcântara ou da Guiana Francesa, quando comparado ao lançamento da base Canaveral, número 8, se economiza 30% do combustível do foguete. Então, ou o foguete pode ser mais baixo, porque economiza 30% de combustível, ou ele pode levar esses 30% na forma de carga a mais. Então, é muito vantajoso fazer lançamentos da base de Alcântara ou da Guiana Francesa ou na Etiópia. E tem aqui essas bases número 1, aqui é o número 35, né, mas destaque mesmo é para o número 1, que está exatamente sobre o Equador, que é uma base móvel, que eu vou citar hoje, que é do Sea Launch, que é um navio lançador de foguetes. Aqui a distribuição de espaçonautas por países, lembrando que espaçonauta pode ser cosmonauta da escola russa, astronauta da escola dos Estados Unidos ou taikonauta da escola chinesa. Então aqui o Brasil entra com um astronauta cosmonauta, teve treinamento nas duas escolas. E aqui França, Alemanha são os que têm mais gente lançada no espaço junto com os canadenses, né? Mas tem vários países aí, né? Com representantes que foram ao espaço. Essas são as agências espaciais, pelo menos em 2008, certamente há mais agências espaciais pelo mundo, né? E só é lembrada a existência da NASA, né? E pouco conhecida, incrível, né, é a Roscosmos, né, ou RKA, né, também em algumas traduções chamadas de Rosviacosmos, né. Outra famosa é a ESA, Agência Espacial Europeia. Temos também a JAXA, no Japão, né, a CNSA, que é da China, a ISRO, que é da Índia, a AEB, Agência Espacial Brasileira, temos a CSA, que é a Agência Espacial Canadense, isso para citar as mais famosas, né? Pelo menos para nós, né? Agora, olhando especificamente na Europa, aqui em preto são países que não fazem parte da Agência Espacial Europeia, que tem programas independentes, então aqui estão suas respectivas siglas, e em cinza são países que fazem parte da Agência Espacial Europeia, porém têm também um programa espacial próprio. E daí os mais famosos é o DLR da Europa, da Alemanha, e o CNES, ou CNES da França, né? São os mais famosos aí. Aqui uma curiosidade, os chamados spin-offs. Então essa é a expressão, spin-offs. Spin-offs é toda a tecnologia aeroespacial aplicada em usos civis e sociais. Então, o que foi desenvolvido para voos espaciais e que retornou para uso na sociedade. Então,
pelos desenhos que aqui estão, todos esses objetos aí têm alguma coisa de tecnologia aeroespacial aplicada. Então, uma ambulância, um automóvel, dentro de uma casa, na agricultura, telecomunicações, tem aqui também uma empresa, né? Tem uma aeronave, tem uma pessoa com roupa esportiva aí correndo na rua, cadeira de rodas, tem um monte de itens aí, são uma lista de uns 3.000 itens que foram desenvolvidos originalmente para viagens espaciais e que retornaram para uso social. Bom, uma outra curiosidade, essa é tirado do site Statista, com esse gráfico, a evolução dos voos tripulados por seres humanos, né? Em azul claro os homens, em roxinho as mulheres, e aqui ao longo do tempo, os anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, houve um boom nos anos 90, devido aos voos de ônibus espaciais e, infelizmente, o número de mulheres nunca foi igualado, porque o número de homens é sempre muito maior, mesmo durante os voos espaciais do ônibus espacial dos Estados Unidos, né? Com a diminuição da quantidade de pessoas indo para o espaço, nesse século XXI, né, houve um boom até também 2010, o ônibus espacial foi aposentado em 2011, e depois de 2011 houve uma queda grande aí de pessoas indo ao espaço, né? E ainda as mulheres vão em pouca quantidade, e só chamando atenção lá para 1963, a marca de apenas uma mulher, né, que foi a Valentina Tereshkova, soviética, né, que foi ao espaço, e depois demorou até o ano de 1983 para que os Estados Unidos colocasse a primeira mulher astronauta no espaço, né? Então as mulheres, infelizmente, pouco representadas, né? E por causa disso, vamos destacar então 2 filmes. Esse filme chamado A Jornada, então está aqui essas 2 atrizes aí representando, né? E essa estadunidense em roupa do programa espacial russo, com uma Soyuz de fundo, que o filme se passa em essa astronauta sendo preparada para viajar para a estação espacial e ter que se afastar da filha dela pelo período que ficou em órbita, né? É um filme de ficção, porém ele é baseado em um conjunto de histórias nos quais esse relato se repetiu, né? O maior peso da família fica sobre as mulheres. Então, no momento em que uma mãe viaja para o espaço, é muito mais sofrido para os filhos ficarem longe dessa mãe. Diferente do que aconteceu e continua acontecendo com homens, com filhos, que viajam para o espaço e os filhos ficam sob a responsabilidade das mães e acabou, né? Como é muito bem mostrado durante os programas Mercury, Gemini, Apollo nos Estados Unidos, que os astronautas sequer tinham conhecimento do que estava acontecendo com os filhos, não participavam de nada e tudo ficava nas costas das esposas, né? Aqui é uma situação totalmente invertida, né? As astronautas, as cosmonautas, que também são esposas e mães, elas acabam somando as tarefas, né? Esse é um outro filme, porém baseado totalmente numa história real, com a atriz Natalie Portman, chamado Lucy in the Sky, e ela foi para o espaço representando aqui, né, a astronauta Lisa Novak, que ficou 12 dias no espaço,
ela fez atividade extraveicular, ela foi selecionada no grupo 16 de 1996 e ela só voou na missão do ônibus espacial STS-121 e nunca mais voou. Então esse filme é de 2019 e retrata como que a Lisa Novak ela ficou perturbada por ir ao espaço. Então ela passou a enxergar o planeta Terra como um todo, sem fronteiras entre países. Então ela foi tocada por algo mais profundamente filosófico e até espiritualista, religioso, mas ela não soube conviver com isso, e isso atrapalhou demais a carreira dela. Ela tinha a oportunidade de voltar ao espaço, mas por conta de bebida alcoólica, não se empenhar nos treinamentos e só pensar em voltar para o espaço e não se preparar para isso, ela acabou sendo cortada da viagem e tendo que fazer tratamentos psiquiátricos que ela acabou não fazendo. E esse filme retrata tudo isso. E tinha esse astronauta, William Weffline, que é da turma de 1998, que voou no STS-116, portanto, ele se formou depois do que a Lisa e voou antes do que ela, né? Também ficou 12 dias no espaço, e William Weffline, ele é da turma do astronauta Marcos Pontes. Então eles eram contemporâneos aí, né? E o que aconteceu é que ele seria imediatamente aí um superior, um comandante da missão que a Lisa foi cortada, né? E o que acabou acontecendo foi que aconteceu um romance entre esses dois, sendo que a Lisa era casada, né? E isso virou um escândalo dentro da NASA, porque ela surtou de ciúme do William Weffline. Isso aparece no filme, né? E ela, assim, ameaçou, inclusive, a integridade física do William Weffline, né? Então ela foi presa, inclusive, ela ficou presa, não foi uma prisão de 24 horas, não. Ela esteve presa, julgada, libertada, né? E o William, por sua vez, foi demitido do programa espacial e aposentado sem nenhum direito. Então foi um escândalo no programa espacial registrado nesse filme que tem no Telecine. Tá? Aliás, os dois filmes que eu citei, A Jornada e esse Lucy in the Sky, eles têm na TV a cabo aí do Telecine. Bom, orçamento da NASA sem igual no mundo ainda. Né? A NASA por ano aqui em 2017, só citando um exemplo, né? 2017, 19 bilhões no programa espacial. Em segundo lugar, a Agência Espacial Europeia, 6,1. Depois os russos, Roscosmos, 2,5. Depois CNSA, que é o Programa Espacial Chinês, 2 bilhões. O Programa Espacial Indiano, ISRO, e o Programa Espacial Japonês, JAXA, com 1,4 bilhões cada um, para citar aí os maiores valores. Então ainda é uma área com bastante investimento dos estados, né? Aqui os governos, né, investindo em programas espaciais, isso são valores de 2018, um total de 70,8 bilhões de dólares investidos, e aqui em 2018 chama a atenção os Estados Unidos, né, com quase 41 bilhões de dólares, e depois aqui em segundo lugar a China com quase 6 bilhões, a Rússia com um pouco mais de 4, o Japão com 3, e a França também com um pouco mais de 3, a União Europeia com 2, a Alemanha também com 2, porém se somar
os orçamentos aqui dos países todos da Europa, junto com a Agência Espacial Europeia, com certeza é maior do que a da China, maior do que o Japão, maior do que a da Rússia, né? Então, a Europa seria aqui a segunda força mundial, quase que em pé de igualdade, juntando vários países, né? Em pé de igualdade contra a Rússia, China e Japão individualmente, né? E depois vem aqui, menorzinhos, né? A Índia, a Coreia do Sul, e depois vem aparecendo aqui em destaque os Emirados Árabes Unidos, tem aqui o Canadá, Austrália, Indonésia, e na América Latina, né, aparece aqui o Brasil, com esse 122 aqui, um pouco mais do que a Argentina, e aqui tem Venezuela, México, Nicarágua, Bolívia, valores de 2018, o Brasil maior da América Latina. Aqui também países com exportações associadas à área aeroespacial em 2019, Estados Unidos em primeiro lugar, França em segundo, Alemanha, depois o Reino Unido, Canadá, Singapura, Espanha, Itália, Irlanda, Japão, China. Olha como a China está pequenininha, né, nesse mercado de exportação de produtos aeroespaciais, né? Brasil, um pouquinho atrás da China, Israel, Coreia do Sul, Kuwait. Veja que a Rússia nem aparece aqui, né? E, finalmente, entrando o assunto das empresas astronáuticas. Então, a herança nos Estados Unidos pela construção do foguete Saturno V, por exemplo, né? Então, um foguete construído em estágios. Então, o primeiro estágio aqui construído pela Boeing, o segundo estágio pela North American Aviation, o terceiro estágio pela McDonnell Douglas e o módulo lunar construído pela Grumman e o comando, o módulo de serviço, o módulo de comando e o foguete de salva-vidas, né? Construídos pela Rockwell International e a North American Aviation. Bom, aí a questão tem que juntar essas partes e tudo isso tem que funcionar. Mas a Boeing, a North American Aviation, a McDonnell Douglas, a Grumman e a Rockwell International, elas não fizeram essas partes de foguetes sozinhas. Elas contrataram outras empresas. Então, foi um total de 400 mil pessoas envolvidas no mercado privado e dentro da NASA para construir um foguete como o Saturno V, por exemplo. E cada pecinha tinha que encaixar e funcionar. E a NASA sozinha não dava conta disso. E a NASA enfrentou isso durante o programa espacial Mercury, em que muitos componentes falhavam porque não eram feitos dentro das especificações. E foi então que os Estados Unidos, a NASA, né, contrataram a Boeing, que tinha grande experiência na montagem de aviões, e usaram a metodologia da Boeing, né? E a metodologia da Boeing foi de ter uma empresa centralizada com tudo, porque as empresas não tinham controle sobre cada peça que construiu e onde ia encaixar, porque o temor seria que um programa estatal fosse superado por programas privados das empresas e, com isso, se perdesse todo o investimento público que havia. Então, eles não
contavam, né, onde é que encaixava o quê, né? E só a Boeing é que sabia. E a Boeing passou a utilizar o código de barras. Então, o código de barras ele foi aperfeiçoado pela Boeing e passou-se, então, com isso, a ser usado para controlar centenas de milhares de peças para construir um foguete como o Saturno V. Então, isso graças ao código de barras utilizado pela Boeing. E a partir, então, dessas experiências, essas empresas estão no mercado até hoje. North American, Rockwell, Grumman, McDonnell Douglas, Boeing. Com algumas mudanças nos seus nomes, mas ainda estão no ramo aeroespacial. Bom, aqui esse gráfico ele mostra para a gente em cinza os voos tripulados para o espaço que são governamentais e em vermelho os comerciais. Então mostra que desde os anos 60 já haviam voos comerciais, né? Eram empresas que estavam por detrás do programa espacial dos Estados Unidos e do programa espacial russo. Estavam misturando capital, né? E veja como que a partir dos anos 90 vem aumentando a quantidade de empresas participantes, né? E aqui para aparecer alguns nomes, olha, a Bigelow Aerospace foi fundada aqui, a SpaceX foi fundada também, né? Bom, aqui a primeira tripulação comercial que foi para a Estação Espacial Internacional, né? Aqui foi então a era Apollo, a era do Space Shuttle, o ônibus espacial, aqui a era da Estação Espacial Internacional. Então, está aumentando a participação privada no espaço em detrimento da participação estatal, governamental. Bom, e aqui, para citar alguns feitos, né? Então, em 1957, o Sputnik 1 da União Soviética começou a corrida espacial. 12 de abril de 1961, o Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, voou pela primeira vez na Vostok 1, ao redor da Terra. Aí veio o programa espacial Mercury dos Estados Unidos, o Alan Shepard, o primeiro cidadão dos Estados Unidos no espaço, em maio de 61. Né? Veja aqui que o Gagarin foi em abril de 61, o Alan Shepard, maio de 61. Depois, abril de 62, o astronauta John Glenn, o primeiro a orbitar a Terra, coisa que o Yuri Gagarin havia feito um ano antes, né? Então, nesse nível, os Estados Unidos estavam atrasados em um ano com relação à União Soviética, né? 61 e 62, o John Kennedy fez aquele famoso discurso no Congresso dos Estados Unidos, da Universidade de Rice, né? Que nós escolhemos ir para a Lua. Em 1969, a Apollo 11 pousou na Lua. Nos anos 70, nasceu o turismo espacial. Então, quando o Richard Nixon, em 1972, presidente dos Estados Unidos, anunciou o programa do ônibus espacial, esse programa, então, ele passou para a mão da Rockwell International, contratada pelos Estados Unidos, pelo governo, e com isso abandonou-se a ideia de fazer voos para a Lua ou viagens tripuladas para Marte, e a ideia era dominar a órbita terrestre, como nós já conversamos com o ônibus espacial, e houve inclusive o projeto de fazer no cargueiro do ônibus espacial cabines de passageiros que poderiam levar até 74 passageiros por 3 dias, né? Só que isso nunca foi realizado, mas fez parte dos projetos dos anos 70. Então, de início, se queria muito fazer o turismo espacial nos Estados Unidos. Nos anos 80, foi a primeira vez que um astronauta não governamental foi para o espaço, né?
Então foi quando surgiu para valer o programa de turismo, né? Então em 81 surgiram o Space Shuttle, programa do espacial, até 2011 foram 135 missões, 355 pessoas no espaço, e em 1984 o Charles Walker foi pago pela empresa, olha lá, McDonnell Douglas, que empresa que participou da construção do foguete Saturno V. Então ele foi pago para ir, foi o primeiro astronauta privado no voo STS-41D, portanto o primeiro turista espacial. Curiosamente, o Charles Walker gostou muito da experiência e mais tarde ele fez o curso de astronauta na NASA, que é um curso de 2 anos, se formou como astronauta e tornou a voar o ônibus espacial em nome dos Estados Unidos como um astronauta do governo, né? Em 1986, a Christa McAuliffe seria a primeira mulher civil, turista, professora do espaço, mas infelizmente nesse ano a Challenger explodiu com ela dentro, né? E portanto o programa espacial com essa tragédia ficou paralisado 2 anos. Nos anos 90 começou a ficar mais forte a ideia de se usar o espaço sideral como um lugar de negócios, né? Então aqui países como Estados Unidos, Rússia, China começaram então a ter empresários querendo investir no espaço. Então, na cronologia aqui, em 1997, surgiu aqui a Space Dev, que depois, em 2008, ela foi adquirida pela empresa Sierra Nevada Corporation, que vocês vão ver daqui a pouquinho, é uma das empresas fortes no ramo aeroespacial. Em 1998, a Space Adventures Limited, a primeira companhia a começar a trabalhar interessada em captar gente para levar para o espaço, uma empresa de origem aqui dos Estados Unidos e da Rússia, né? E também aqui a China começou a se interessar também em fazer voos com turistas espaciais, receber turistas nas suas instalações, inclusive do programa espacial chinês. Em 1999, a empresa X-Core Aerospace, junto com a Bigelow Aerospace. A Bigelow é uma empresa de ponta, que vocês também vão conhecer, né? Investindo na primeira estação espacial em órbita, cujos 2 protótipos estão em órbita, né? Nos anos 2000, começou para valer o turismo espacial com cidadãos privados indo para o espaço. Então, aqui, na ordem cronológica, em 2002, o sul-africano bilionário da computação, Mark Shuttleworth, viajou no Soyuz, indo para o espaço. Depois, em 2005, o Greg Olson, um estadunidense, também milionário da área dos hardware, também viajou de Soyuz. Em 2006, o iraniano-americano, milionário da área de software, Anousheh Ansari, também viajou de Soyuz. Em 2007, o húngaro-americano, bilionário da área de software, o Charles Simonyi, também viajou. Todos eles pelo programa espacial soviético, né? Ou melhor, russo, né? Aqui em 2008, o Richard Garriott, que é britânico-americano da área de videogame, milionário. Em 2009, o canadense bilionário, um artista bilionário, Guy Laliberty. Todos eles pagaram para a Agência Espacial Russa para viajar ao espaço. E vamos lembrar também que
apesar de não ser oficial, o Marcos Pontes do Brasil também foi pago para que ele viajasse como turista espacial pela Soyuz em nome do Brasil, né? Bom, então, até então, o Soyuz ele era a única espaçonave possível para se fazer turismo e o único destino era a Estação Espacial Internacional. Então, em 2000, teve também aqui o Denis Tito, que voou para a Estação Espacial. Ele ficou 8 dias na Estação Espacial em 2001 e tem aí, né, os outros milionários, né, que já é realidade, né, a Blue Origin do Jeff Bezos, que em 2000 ele fundou a Amazon, bancando a Blue Origin, que já conseguiu ir ao espaço, o Richard Branson, em 2004, que fundou a Virgin Galactic, que também conseguiu ir ao espaço, né? E em 2006 a Rocket Lab foi fundada, mas não mandou ninguém para o espaço ainda. Em 2010, os voos espaciais comerciais, a indústria de turismo espacial ganhou força, e é a realidade que nós estamos vendo nesse ano de 2021, né, que tem os voos da Soyuz russa, que até pouco tempo atrás era o único caminho para se levar tripulações para a Estação Espacial Internacional, até que a SpaceX, a partir de 2017, começou então a fazer viagens de cargueiro para a Estação Espacial Internacional e também começou a levar tripulantes da NASA para a Estação Espacial Internacional, né? A Progress dos Estados Unidos, da Rússia, que também ela é um cargueiro automático que viaja para a Estação Espacial Internacional. Também foi feito aqui o foguete da Blue Origin, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, 2017, para levar turistas ao espaço. A Rocket Lab da Nova Zelândia, que também tem parceria aí com empresas dos Estados Unidos, também está procurando lançar turistas ao espaço. Temos a Virgin Galactic, que já é sucesso, né? E tem outras empresas como a Zero to Infinite, da Espanha, a Worldview Enterprise dos Estados Unidos, a X-Core Aerospace e a Armadillo Aerospace, que também estão tentando levar turistas ao espaço. Bom, o que temos de concreto com turismo espacial, né? Temos aqui a Falcon 9 da SpaceX, a New Shepard da Blue Origin e a VSS Unity da Virgin Galactic, que são empresas que atingiram os seus objetivos nesse ano de 2021, né, levando então passageiros para o espaço, né? A Falcon 9 pode levar até 7, mas levou 4. A New Shepard tem um limite para 4 pessoas, a VSS Unity pode levar até 6 pessoas, né? Sendo 2 pilotos, enquanto a New Shepard é autônoma, a Falcon 9 também é autônoma, e a duração do voo da New Shepard é de 10 minutos, a VSS Unity é de 20 minutos, e a da Falcon 9 pode durar aí 3 dias em órbita, ou até mais, né? Depende qual é o objetivo. Bom, e agora o assunto, né, do momento, né, atualíssimo, que é a tripulação de turistas espaciais com um cosmonauta profissional que estão nesse momento na Estação Espacial Internacional, que foram para lá no dia 5 de outubro de 2021, usando um foguete Soyuz. E, eu não separei aqui, né? Que a ideia é ficar 12 dias na Estação Espacial Internacional para filmar cenas para o filme russo Challenge. Então aqui está a atriz e também turista espacial agora, né? Russa, Yulia
Peressilde, esse é o cosmonauta Anton Shaplerov, é o quarto voo dele para a Estação Espacial Internacional, e esse russo que algumas fontes chamam ele de produtor, a fonte oficial da NASA chama ele de produtor, mas na imprensa em geral dizem que ele é o diretor. Então eu pus aqui produtor e diretor, é o Klin Chipenko, né? E aqui eles, o logo deles, né, o logotipo, aqui tem um filme, né, 35mm aqui de largura, né, é a Soyuz 19, e aqui a tripulação que já estava lá na Estação Espacial Internacional. Então tem gente aqui da Europa, tem gente do Japão, tem gente do Canadá e tem gente dos Estados Unidos aqui. E os russos, né, que estão aqui à frente. Então aqui a atriz russa Yulia Peressilde, o cosmonauta Anton Shaplerov, o produtor, diretor russo Klin Shipenko, e lá atrás os membros da Expedição 65, Sheny Kimbrog, o Oleg Novitsky, que também é russo. Esse aqui, o Thomas Pesquet, é famoso, ele é francês, está há muito tempo, está batendo recorde lá na Estação Espacial. Megan McArthur, é outra mulher. E aqui, Piotr Dubrov, também russo, né? Mark Van der Hey, algum desses aqui é canadense. Eu não sei se é esse primeiro aqui ou se é esse aqui. E aqui o Anihiko Oshide, que é japonês. Então, ficarão até o dia 16 de outubro em órbita, filmando cenas para esse filme, Challenge. Ok? Bom, e aqui, daqui para frente, o que se espera, né, que os governos e as empresas privadas façam é o seguinte: desse lado aqui, o que seriam os governos trabalhando, desse lado aqui as empresas privadas, né? Então, aqui mostrando a NASA com voos para a Lua, tentando fazer isso, a Roscosmos também, para o lado privado aqui, ó, essa empresa PT Scientists da Alemanha, né, procurando aí mandar um rover e um orbitador para a Lua, a Rocket Lab Photon mandando satélites pequenos para orbitar a Lua, com contratos com a NASA, a Intuitive Machines também para mandar objetos para pousar na Lua, a Astrobotic Technology também mandar rovers e coisas para pousar na Lua. 2022 em diante aqui, ó, tem a Coreia do Sul, Japão, a Índia, Estados Unidos, a China, a Turquia, buscando aí missões para a Lua, né, automáticas. Aqui do lado privado, né, Masten Space System Draper Lab, também mandando lançadores para a Lua, a SpaceX com turismo espacial para a Lua, a Firefly Aerospace a partir de 2023 também alguma coisa para pousar na Lua. Do lado da NASA aqui também missões para a Lua, aqui juntando NASA, Rússia, Europa, Japão, Canadá, com uma estação espacial em volta da Lua, Emirados Árabes Unidos, um rover lunar, a Europa junto com a Índia, a partir de 2025 também alguma coisa para pousar lá na Lua, a China mandar o Chang'e 8, que seria um novo rover para pousar na Lua, a Roscosmos 2028 também mandar alguma coisa para orbitar a Lua, e a Coreia em 2030 também uma missão robótica para pousar na Lua, e 2024 a Blue Origin vai lançar a Blue Moon, que é um cargueiro para pousar na Lua.
Agora, para se permanecer longo tempo na Lua, alguns objetivos precisam ser alcançados, né? Então, precisa-se produzir, a partir das rochas lunares, água e oxigênio, que, principalmente o oxigênio ou o hidrogênio extraído da água, se tornarão combustíveis para foguete. Exploração de metais preciosos, rochas e as chamadas terras raras, que é um tipo de mineral, né? Também para se fabricar materiais e aplicar na tecnologia lunar. E o hélio 3, que é produzido na superfície da Lua através do vento solar em contato com as rochas lunares, é utilizar esse hélio 3 para criar combustível sustentável para foguetes e também para o uso no dia a dia, numa estação lunar na superfície, que esse hélio 3 é raro aqui na Terra. Bom, e aqui investimentos que são feitos na área espacial por empresas. Então, de 2000 a 2004 era pouco, 1,06 bilhões de dólares. 2005 2009 aumentou, 1,5. 2010 2014, 3,35. 2015 a 2019 foi para 16,84. Então, a partir de 2015, de fato, houve um aumento dos investimentos na área espacial. E o retorno que se tem na economia espacial, aqui de 2009 a 2019, em bilhões de dólares, está aumentando. Em 2019, 216,6 e 2019, 423,8. Então, quase que dobrou em 10 anos o retorno nos investimentos na área aeroespacial. Esses retornos eles são principalmente para telecomunicações, o principal. Outros é o desenvolvimento de novos materiais, mas o campeão mesmo é na área de telecomunicações. Bom, aqui são gráficos mostrando também os voos tripulados humanos em várias missões, né? Então aqui azul clarinho Mercury, depois Gemini, Apollo, Space Shuttle, Vostok, Voskhod, Soyuz, depois vem a Shenzhou chinesa e a Crew Dragon privada, né? Então vem aqui desde os anos 60 até 2020 que aparece aqui a Crew Dragon da SpaceX. Antes eram todos estatais, né? E aqui os viajantes, né? Quantidade de viajantes. Então o sucesso mesmo foi durante a época dos Space Shuttle, aqui em azul, que era quando mais se enviava pessoas ao espaço, né? E o que aconteceu foi a Soyuz, aqui em laranjinha, que ela vem também numa constante, desde os anos 70, 80, 90, 2000, 2010 se intensificou, principalmente com o fim dos ônibus espaciais. A Soyuz passou a ser uma alternativa interessante e que agora, no caso dos Estados Unidos, está sendo substituído pela Crew Dragon da SpaceX. Bom, companhias nessa área espacial em alguns países. Então, esses são dados recentes, provável de 2019. Nos Estados Unidos, 67 empresas, Reino Unido 15, China 12, Canadá 6, Austrália 5, Rússia 5, Espanha 4, Alemanha 3, Índia 3, Japão 3, Países Baixos 3, França 2, Itália 2, Brasil tem uma empresa, Dinamarca 1, Gana 1, Malásia 1, Noruega 1, Singapura 1, Suécia 1 e Turquia 1. E no caso do Brasil, é essa empresa, Aerospace Brasil. Então eu coloquei o link aqui, vocês olhando o PowerPoint dessa aula, é só clicar no link que vai levar para o site da empresa Aerospace Brasil. E aqui, lista de empresas privadas que eu abri para vocês no começo da aula. Bom, e aqui outro gráfico,
por que, que a SpaceX ela está ganhando esses investimentos e tem sido uma boa alternativa para a NASA, por exemplo. Então veja lá, de 1961 a 1972, enquanto funcionou as missões Apollo, o custo estimado por um assento, um único assento de astronauta, era 390 milhões de dólares. No Space Shuttle, que era totalmente reutilizável, de 1981 a 2011, o custo por astronauta era 170 milhões. Já cortou a metade quase, né? Na época da Mercury, que era um único astronauta, era 142 milhões. Na Gemini, que eram 2 astronautas, 117 milhões. A Boeing Starliner, que vem vindo por aí, vai custar 90 milhões o assento de um astronauta. A Soyuz, portanto, a mais econômica de todas, custa apenas 80 milhões de dólares. E veio a SpaceX Dragon com 55 milhões de dólares por passageiro. E por isso a SpaceX é a campeã. Esses são dados estimados de 2017. Aqui também os custos das tripulações. Então aqui mostra que tanto a SpaceX quanto a Boeing Starliner são as mais baratas, né? E a Apollo realmente era a mais cara. Em segundo lugar, o Space Shuttle, né? E Gemini e Mercury um pouquinho mais barata. Mercury porque era um único astronauta, né? E vem aí a Orion, que é a missão que deve ir para Marte. Também bastante caro o assento de um astronauta. A SpaceX realmente é a campeã. Bom, voos orbitais humanos. Vostok 61 e 63 teve 6 voos. A Mercury 62 e 63, 4 voos. A Voskhod, orbitais, tá bom? Não é suborbital, não. A Voskhod 64 e 65, 2 voos. A Gemini teve 10 voos. A Soyuz, até hoje, 137. Campeã, ganhando inclusive do Space Shuttle, foram 185. A Apollo foram 11 voos. A Skylab apenas 3. A Apollo Soyuz foi uma só, foi uma histórica. E os chineses até agora fizeram 6 voos, né? E a Crew Dragon em 2020 fez 2 voos. Então é necessário aqui atualizar com os voos de 2021, né? Tem mais alguns aqui, mas a Crew Dragon já está chegando aqui nos voos da China, né? E voos suborbitais, né? A Mercury teve 2, a X-15 teve 2, a Soyuz teve 1, né? E a Spaceship One teve 3 voos a partir de 2004 e recentemente teve mais outro, né? Esse ano, né? Então posso até atualizar aqui também. Apesar que foi Spaceship 2, né? Não mais a Spaceship One, né? Bom, e aqui quais são os países cujas empresas estão na frente do mundo, né? Então, os Estados Unidos com 202 lançamentos comerciais de 1990 a 2017, a Europa fez 169 lançamentos comerciais, lembrando que os lançadores da Europa, eles são de uma empresa privada. Isso eu vou falar quando falamos do Programa Espacial Europeu. Então, a empresa Ariane, que lança os foguetes europeus, é uma empresa privada. A Rússia teve 162 lançamentos comerciais com Soyuz, ou seja, teve gente que pagou para que eles pudessem lançar esses foguetes, né? A China teve 23, a Índia 4, a Ucrânia 1. E aqui algumas empresas de startup da área espacial tecnológica, né, na área de exploração espacial, recursos naturais aqui, tem
Planetary Resources, DSI, turismo, consumo de turismo, Space VR, CoExp, interplanetário, tem Astrobotic, Team Indus, tem a Moon Express. Para orbitais, tem pesquisa e desenvolvimento da Nanorex, Space Tango, Cube Rider, Space Pharma, Made in Space, operação de constelações de satélites, né? Spire, GeoOptics, Planet Kepler, Fleet, Planetic, ICI, algo assim, Her System, Space Belt, OneWeb, Pacific, Axial Space, Satellogic, Magnitude Spacer, Astro Digital. Para lançamento e rastreamentos, aqui para comunicações e rastreamentos, aqui Omnispace, Meta, RBC Signals, Audacy, GoWilly, Earth Station, Deep Space, Leo Labs, Analytical Space, Data Analytic, OmniEarth, Descartes Lab, Skywatch, Resatec, Orbital Insight, Space Now, para design, né, fazer espaçonaves e lançamentos, a Space Flight, a Blue Origin, finalmente, né, a SpaceX também, finalmente, né, a Axio System, PLD Space, Astroscale, Masten, Rocket Lab, Cubus, essa Rocket Lab também está vindo aí forte, Isotropic, Phase 4, Relativity, Vector, Worldview, The Orbit, X-Core Aerospace. Bom, então, algumas das empresas, talvez a bambambam do momento é a SpaceX. Então, a SpaceX, o nome dela é Space Exploration Technology Corporation, SpaceX, fabricante estadunidense com sede em Hawthorne, Califórnia. Foi fundada em 2002 por Elon Musk, com o objetivo de reduzir os custos de transporte espacial para permitir a colonização de Marte. A SpaceX fabrica os veículos de lançamento Falcon 9 e Falcon Heavy, vários motores de foguetes, naves espaciais de carga e tripulação Dragon e satélite Starlink. A SpaceX lançou a série de foguetes Falcon 9 mais de 100 vezes. Então, eles têm aqui como recordes, né? Primeiro foguete de propelente líquido com financiamento privado a alcançar a órbita, foi o Falcon 1 em 2008. Primeira empresa privada a lançar, orbitar e recuperar com sucesso uma espaçonave, foi a Dragon em 2010. Primeira empresa privada a enviar uma espaçonave para a Estação Espacial Internacional, a Dragon em 2012. Primeira decolagem vertical e pouso propulsivo vertical para um foguete orbital, Falcon 9 2015, então eles recuperaram o primeiro estágio do foguete. Primeira reutilização do foguete orbital, Falcon 9 2017. Primeira empresa privada para enviar astronautas à órbita e à Estação Espacial Internacional. Foram as missões SpaceX Crew Dragon Demo 2, SpaceX Crew 1 em 2020. E a SpaceX ela é irmanada com a Tesla e com a SolarCity. E aqui os irmãos do Elon Musk estão no controle aqui. E primos estão no controle aqui. E outros irmãos do Elon Musk estão aqui. Então são empresas que são da mesma família. E falando em família, aqui é a família dos foguetes Falcon. Tem aqui o Falcon 1, Falcon 9 1.0, Falcon 9 1.1, Falcon 9 FT, Falcon 9 Block 5, o Falcon Heavy, o Grasshopper, que recupera o primeiro estágio, o Falcon 9R e o Falcon 9 FT, todos eles com o primeiro estágio retornável. E aqui os Dragons, né? O Dragon Cargo, que não vai ninguém, né? E aqui o Crew Dragon que vai tripulação lá dentro, né? Então aqui dando a dimensão, né, da cápsula comparado aqui com
os seres humanos aqui, né? Esse aqui é o compartimento de carga, a área da tripulação, aqui é o nariz do módulo, né? Do lado oposto tem aqui essas placas escuras que são de painéis solares, né? E aqui dentro da cápsula com painéis todos muito modernos, né? Muito mais simples para operar. E como a espaçonave Crew Dragon retorna à Terra, então ela é lançada, ela acopla com a Estação Espacial Internacional, depois ela desacopla, ela separa do módulo de carga, que vira lixo espacial, e depois onde está a tripulação, tem um escudo protetor, como era feito desde a época das Mercuries, e durante 15 minutos os propulsores eles atuam no processo de dirigibilidade na reentrada da atmosfera. A espaçonave alcança 1.600 graus Celsius aqui na reentrada, tal como se fazia na época da Mercury, da Gemini e da Apollo. Aí ele abre paraquedas e cai no mar, e aí é recuperado a 450 quilômetros da costa da Flórida. Aqui mostrando uma das tripulações aí com 4 astronautas dentro da Crew Dragon, que é uma nave bastante espaçosa, cabem até 7 pessoas aí dentro. E recentemente houve aí o lançamento, né, da Inspiration 4, foi há poucas semanas atrás, né, e em setembro, né, aconteceu, e foi a missão realizada pela SpaceX com esses 4 tripulantes, o Jaren Isaacman, a Hailey Arsenault, Chris Sembrotsky e a doutora Sian Proctor. A Hailey, ela foi a primeira deficiente física e por espaço, ela tem uma prótese no joelho, né, de câncer que ela teve, né, e foi uma tripulação totalmente civil, ninguém era profissional e a nave totalmente automática, né, e aqui a SpaceX ali na ponta com uma cúpula de vidro para oferecer uma visão privilegiada do espaço, né, bem no nariz da cápsula. E durante 3 dias essa tripulação deu voltas em torno da Terra e numa altitude de 575 quilômetros, portanto acima do telescópio espacial Hubble e acima da Estação Espacial Internacional, né? Então não conseguiu bater as altitudes alcançadas por 2 missões das Gemini, que foram a mais de 1.000 quilômetros de altitude, mas, portanto, foi um marco bem interessante. Então, a Inspiration 4 é um marco no turismo espacial por ao menos 2 motivos, né? Ter a primeira tripulação só de civis a alcançar a órbita da Terra, não há nenhum, ou não houve, né, nenhum astronauta profissional a bordo. São os humanos que chegaram mais longe desde o programa Apollo da NASA, que levou o homem à Lua e foi encerrado nos anos 70, né? Não só no programa Apollo, mas também no programa Gemini. Bom, e o Elon Musk fez uma gracinha em 6 de fevereiro de 2018, muito condenável, né, de que ele colocou esse automóvel Tesla Roadster, com esse boneco com roupa de astronauta, e lançou num foguete. Então isso aqui é uma imagem real, a partir de câmera na frente do carro, mostrando aqui ao fundo o planeta Terra, né? E essa nave, que é um carro, que se tornou lixo espacial, orbita aqui o Sol, passa pela Terra, e cruza a órbita de Marte em 2 pontos, indo mais longe que Marte e voltando. Então a previsão é de que daqui a alguns milhares de anos ele vai poder colidir com o planeta Terra ou com o planeta Marte. E aqui foi o lançamento, quando ele passa perto, esse carro passa perto aqui da Terra, né?
Então ele apareceu aqui em 4 pontinhos aqui, dia 8 de fevereiro de 2018, né? Que é o deslocamento do Tesla no céu durante alguns minutos aqui. Bom, e a outra bobagem que o Elon Musk está fazendo, e que ninguém consegue segurá-lo, é essa constelação de satélites chamada Starlink, que serão dezenas de milhares, 70 mil satélites girando em torno da Terra, acabando com o céu, pelo menos para os telescópios profissionais e amadores, né? Só deixa uma calotinha aqui na região polar norte, na região polar sul, mas a ideia é ter todo o planeta coberto por satélites de comunicação e que vão gerar nesse Starlink internet. Porém, é uma internet paga, não é internet gratuita, não. 42 mil satélites é o plano, mas ele vai chegar a mais de 70 mil, né, com essa internet global, em altitudes de 384 quilômetros, 550 quilômetros até 1.200 quilômetros. Bom, número de satélites lançados pela SpaceX vem aumentando. 2019 caiu um pouco, 2020 aumentou mais um pouco e vai continuar aumentando. E aqui é o chamado trem de satélites Starlink, enfileirados no céu, deslocamento. Eles aparecem assim, só que não é um que apareceu várias vezes, não. Cada pontinho desse é um satélite, eles passam assim, juntinhos, e aqui foi então captado por essa câmera. E o problema é que esses satélites, eles aparecem como esses riscos que vocês veem aqui. Esses pontos brilhantes são estrelas, e esse retangulado aqui são as placas dentro da câmara de CCD, que é a câmara ampliadora de fótons dos telescópios, né? Então está aqui, ó, satélites Starlink deixando rastros luminosos e uma câmera digital de telescópio profissional, né? Então isso foi feito em Cerro Tololo, no Observatório Interamericano, né? E mostrando aqui como que danifica as imagens desses satélites. Bom, e a SpaceX continua. A SpaceX ainda está lançando ainda, né? Tem aqui o Starhopper, o Starship, o Super Heavy, o Falcon 9 e o BFR, né? Então são foguetes cada vez maiores, né? Eles estão investindo muito aqui nesse Falcon 9, que é o que deu certo, né? O Starship são várias gerações, eles estão no número 16 que estão fazendo, até a 15 deu certo, e a ideia é fazer o BFR, que é a partir desse Starship, e fazer voos tripulados para a Lua, voos tripulados para Marte. E aqui vem um cronograma, né, dos protótipos, né, aqui começando por peças que eles foram fazendo, sendo numeradas aqui, e aqui o SN8 já ganhou o formato do Starship, o SN9, SN10. Continuando aqui, ó, o 9, o 10, o 11, o 15, aqui está desatualizado porque o 15 já está prontinho e já voou, né? Mas aqui o 16, o 17, o 18 ainda em construção, e aqui o BN1 em construção, depois o BN2, mostrando as partes que foram construídas aí até 6 de fevereiro de 2001. Bom, e aqui a ideia, né, o SN8, o 9, o 10, o 11 e o 15. E esses tiles que estão aqui são aquelas telhas, que são essas manchinhas pretas. Aqui só tinha 11, aqui tem 73, aqui 246, aqui 384, aqui 829. Né? E o SN16 ele tem metade do corpo com essas telhas, e a ideia é que essas telhas sejam protetoras para a reentrada desse foguete. Até agora não foi autorizado nenhum voo acima de 10 km de altitude,
Então são voos experimentais ainda, nenhum deles saiu da atmosfera, todos eles estão ainda em experimentos suborbitais, né? Aqui a comparação do SN-15 com um ônibus espacial, né? E a ideia é botar um monte de gente aí dentro, né? Bom, e aqui as comparações de tamanhos. Temos aqui então o ônibus espacial, a SpaceX com os Dragon, a Blue Origin, que é da Amazon, aqui com o Alan Shepard, né, o foguete Shepard, que é o foguete Glenn, que é maior, né, o New Glenn. Aqui o Saturno V, esse é o SLS Block 2 que a NASA está fazendo. Aqui tem um outro dele, ó, que é o Block 2 Cargueiro, aqui é o SLS Block 1. Então a NASA continua investindo nesses daqui em laranjinha. Esses três aqui é o que o Elon Musk quer chegar a fazer, esses maiores do que o Saturno V, né? E aqui o foguete Energia da ex-União Soviética, que não é mais feito, o Falcon Heavy da SpaceX, o foguete russo Yenisei, o foguete Longa Marcha 9 da China, o N-1 russo, que foram construídos 3 e nunca funcionou direito, aqui novamente Saturno V para comparar, e o BFR, que é o que o Elon Musk também quer fazer, maior do que todos esses daí. Bom, agora a empresa Blue Origin, que é uma empresa Amazon. A Blue Origin fez o primeiro impulsionador de foguetes com capacidade de espaço reutilizável, o New Shepard, que é suborbital, em homenagem ao astronauta Alan Shepard, que também fez o voo suborbital. Tiveram a ideia de pousar foguetes em navios no mar, no entanto a SpaceX fez isso primeiro. Eles lideram a equipe nacional que está projetando o modelo Lunar Blue Moon. Então aí está o foguete suborbital New Shepard, que já fez um primeiro voo com essa cabine super confortável, né? Aqui está o foguete, e aqui o foguete de 18 metros, reutilizável, a cápsula que leva até 6 passageiros, e que ele tem um trem de pouso, e tudo isso aqui é recuperado, inclusive a cápsula, né, que aterriza, né? E aqui a ideia do plano de voo, né, que eles decolam verticalmente, depois separa, aqui alcança a linha de Kármán de 100 km de altitude, vem caindo aqui o modo de pouso, que é o primeiro e único estágio, e depois a cápsula pousa utilizando paraquedas a apenas 3 km da plataforma de lançamento. Isso deu super certo em 20 de julho desse ano, 2021. Aqui o empresário Jeff Bezos, que é o dono, né, da empresa, está aqui de chapéu, o irmão dele, que é o Mark Bezos. Aqui é o Ollie Funk, que foi a pessoa mais idosa para o espaço, 82 anos. Ela é daquela equipe da Mercury 13, que nós já falamos, né? Das mulheres que foram impedidas de viajar para o espaço, né? E esse rapaz aqui, o Oliver Damen, que é um estudante de 18 anos. Então, é o mais jovem e a mais idosa que foram para o espaço. Aqui, comparações, né, do que a Amazon Blue Origin quer fazer, né? É o New Glenn, de 2 estágios, e o New Glenn de 3 estágios, até 2025, para fazer voos orbitais em torno da Terra. Tem a empresa privada ULA, né, com o Vulcan. Aqui tem os Falcon Heavy, o Falcon 9. Tem o foguete Antares, também que é privado. O Delta 4, o Atlas 5, todos eles são da empresa ULA, né? Tem o Ariane 5, que é europeu.
O Saturno V está aqui só para comparar e o Soyuz também está aqui para comparar os tamanhos desses foguetes. Então, Soyuz ele é estatal, russo, Saturno V era da NASA e, de resto, todos esses que aqui estão são de empresas privadas. Esse aqui é da Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos. Aqui o New Glenn, que pretende ser orbital, né? Então ele também vai recuperar o lançador, mas terá aqui um outro estágio para entrar em órbita e poder colocar carga de satélites ou simplesmente levar turistas para o espaço. E o segundo estágio também é recuperável. Então, é uma forma bem inteligente de se evitar lixo espacial, apesar que as coifas, quando abrem aqui, elas também viram lixo espacial. Então, sempre fica alguma coisa, né? Bom, mudando de empresa agora. Northrop Grumman, que nasceu da Scalade Composites. Aqui são dois logotipos da Northrop Grumman, junto com a Scalade Composites. Então, eles estão aí trabalhando para viagens comerciais e reabastecimento para a Estação Espacial Internacional, usando a espaçonave Cygnus desde setembro de 2013. Está dando tudo muito certo, obrigado, né? Estão desenvolvendo espaçonaves não comerciais, como o Apollo Módulo Lunar, foram eles que construíram aqueles módulos Aranha, né, que pousaram na Lua, e faz parte da equipe nacional liderada pela Blue Origin, que está projetando uma nave parcialmente baseada nessa Cygnus, que é para continuar abastecendo a Estação Espacial Internacional. Então, aí os projetos do módulo lunar Apollo, né, o desenvolvimento de 1962 a 1969, então começou assim, foi mudando, até chegar, portanto, no projeto final. E aqui a nave NG-15 Cygnus, que tem aqui essas placas de energia solar, é lançado por um foguete Antares, cujo foguete é operado pela Northrop Grumman, deles mesmo, né? E, portanto, leva esse módulo cargueiro para a Estação Espacial Internacional, para levar alimentos, bebida, etc. Né? Esse é o cargueiro Cygnus, e aqui ele capturado pelo braço canadense, para poder estar ancorado, né, para poder ser esvaziado aí pela tripulação da Estação Espacial Internacional. Aqui a Estação Espacial Internacional com o Cygnus encaixado aqui, então ele consegue encaixar aqui. Aqui está a Soyuz também encaixada. Aqui está uma nave Progress, que ela é uma nave bote salva-vida, caso precise sair rapidamente da estação espacial. Sempre tem uma Progress, que é uma Progress cargueiro, que também serve para colocar tripulação de emergência, e a Crew Dragon, que também encaixa aqui na Estação Espacial Internacional. A Scalade Composites foi fundada em 1982 pelo Burt Rutan, que agora é a propriedade da Northrop Grumman. Em 21 de junho de 2004, a Spaceship One da Scalade Composites se tornou a primeira espaçonave tripulada não governamental a cruzar a linha Kármán, que fica a 100 km acima da superfície da Terra, globalmente aceita como ponto de entrada para o espaço, né? E a Spaceship One ganhou o Ansari X-Prize de $10 milhões por voos repetidos em uma nave espacial reutilizável desenvolvida de forma privada. Então eles fizeram a Spaceship One e acabaram depois vendendo para a Virgin Galactic, né? Bom, aqui o foguete SLS, que a NASA está desenvolvendo, né, para viagens para a Lua e talvez até para viagens para Marte. E aqui ao lado, esses foguetes enormes aqui são chamados boosters com combustível sólido, que são fabricados pela Northrop Grumman.
Então ela fabrica esses lançadores auxiliares de primeiro estágio. A empresa agora Orbital Sciences Corporation, também chamado de Orbital ATK Incorporation, né? Então mudou aqui a razão social ao longo do tempo, né? E eles fazem o foguete Antares, que leva a Cygnus, junto com a Northrop Grumman, para a Estação Espacial Internacional. É uma empresa russa, ucraniana e estadunidense, uma empresa privada que fabrica o foguete Antares de 3 estágios. Aqui também essa empresa ela lançou o Pegasus, que também é um foguete com asas, lançado a partir de um avião, uma aeronave, e aqui eles têm também o Minotauro, o Taurus, o OBV, e esses foguetes todos, eles são lançadores de satélites. Então está aqui a família Minotauro, Minotauro 1, Minotauro 4, o 5, Minotauro 6, o C e o Minotauro 6, que trabalha para a Força Aérea dos Estados Unidos, apesar de ser uma empresa privada. Aqui a Orbital, com os seus lançamentos de foguetes em veículos suborbitais, que é só para colocar o satélite em órbita, que tem uma pessoa aqui, né, em comparação, né? Tem também aqui um veículo interceptador de mísseis, né, que ao mesmo tempo ele funciona como um booster de foguete e ao mesmo tempo ele é um míssil dirigível para a defesa, né? E aqui os lançadores orbitais de satélites, né? Aquele Pegasus com asa que é lançado de um avião da orbital. Agora a Virgin Galactic, nós falamos alguma coisa dela na aula passada, quando falamos dos ônibus espaciais, né? Porque é um veículo, avião flutuador, né? Então, fundado em 2004 pelo Richard Branson, uma empresa para levar turistas ao espaço. Em 2014, a nave espacial da Virgin Galactic caiu e matou o piloto. Em 2018, a Spaceship Two, reutilizada da Virgin, construída em coordenação com a Escalade Composite, atingiu quase 90 km acima da superfície da Terra. E a Spaceship One da Escalade, então, transformou-se em Spaceship Two, né? E foi vendida aí para a Virgin Galactic, né? Já falamos disso aqui semana passada. Aí Spaceship Two, Spaceship Two que fez o voo que eu também falei semana passada, né? De 11 de julho de 2021, com essa tripulação de 6 pessoas aqui e o dono aqui da empresa que foi, os astronautas aqui, inclusive essa moça que viajaram pela 3ª vez para o espaço, né? Muito bem. E agora a Bigelow Aerospace, que é uma empresa que está trabalhando com infláveis para fazer estação espacial. Então a Bigelow Aerospace fez o primeiro módulo comercial no espaço, a Beam, os primeiros habitats infláveis no espaço, Gênese 1 e Gênese 2, que ainda estão em órbita, planejam fazer a primeira estação espacial comercial ao redor da Lua, Lunar Depot. Então aqui, ó, na Estação Espacial Internacional, o BEAM, Bigelow Expandable Activity Module, ou módulo expansivo de atividades, Bigelow, sendo expandido na Estação Espacial Internacional. Aqui são 4 frames, ó. Então é um pedaço da Estação Espacial Internacional em teste. Aqui é uma visão artística do módulo de 4 metros de comprimento por 2 de diâmetro, e aqui a visão real, né? Então o Gênesis 1 foi lançado em 2006, o 2 em 2007, e a previsão é que eles fiquem em órbita até esse ano 2021 ou no máximo 2022, quando eles vão cair para dentro aí da atmosfera, né?
queimar, e a ideia é que essas estações espaciais elas funcionem de tal forma que possa se colocar turistas orbitando em torno da Terra, como se fosse um hotel, uma outra que é aquela adaptada e maior na Estação Espacial Internacional também para turistas que ficam abrigados naquele módulo. Bom, Sierra Nevada Corporation, uma empresa do grupo Space Systems, fundada em 1963 por John Chris Shaw. A empresa trabalha há muito tempo com a NASA, Força Aérea dos Estados Unidos e outras empresas de voos espaciais. Estação espacial que eles fabricam de tecido inflável grande ou Life, que pode aumentar de volume assim que for lançado ao espaço. O Life é compacto o suficiente para caber dentro de uma carenagem de foguete de 5,5 metros, mas pode se expandir para 8 metros de diâmetro e 8 metros de comprimento. O protótipo de 3 níveis em 2019 tinha um laboratório de ciências, um jardim de microgravidade, uma sala médica, alojamentos individuais para a tripulação, um sistema de gerenciamento de resíduos e uma cozinha, ou seja, muito parecido com a ideia do Skylab, né, dos Estados Unidos. Né? Life pode hospedar astronautas ao redor da Lua ou em missões no espaço profundo. E aqui, em exposição, o que é essa estação, né? Então aqui tem um camarada apresentando aqui, então para se ter uma ideia das dimensões do que é essa estação espacial. A Boeing Company assinou um acordo com a NASA como parte do Programa de Desenvolvimento e Tripulação Comercial. Como parte do acordo, a Boeing começou a trabalhar no desenvolvimento de uma cápsula de tripulação chamada Boeing CST-100 Starliner. O contrato dá a oportunidade de vender assentos para turistas espaciais com a ideia de que pelo menos um turista espacial participaria de cada missão espacial futura. Está aqui, prontinho, o Boeing CST-100 Starliner da Bigelow Aerospace também, né? E já tem inclusive na forma aqui de brinquedos, né? de maquetes. Existe, muito parecido também com a cápsula da SpaceX, né? Só está esperando os últimos testes serem lançados no espaço. Além disso, a Boeing tem o X-37, que eu já falei dele, né? Que é um automático, é um ônibus espacial automático, que já foi testado algumas vezes. E o Sea Launch, que é aquele que eu falei, que é um lançamento feito do mar, né? Então tem aqui a empresa, né, com o seu navio, carregando aqui o foguete na horizontal, depois ele é erguido numa plataforma, colocado na vertical, uma plataforma flutuante. O Sea Launch lança então satélites aí para o espaço, colocou em órbita vários satélites. Então está aqui, ó, Sea Launch é um serviço de lançamento de foguetes espaciais que usa uma plataforma marítima, Odyssey, que é especializada em foguetes Zenit 3SL. A Sea Launch foi criada em 1995 como um consórcio de 4 empresas da Noruega, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, administrado pela Boeing. O primeiro foguete foi lançado em março de 1999. Todos os carregamentos comerciais foram de satélites de comunicação destinados à órbita de transferência geoestacionária. É uma órbita a 36 mil quilômetros de altitude. E ali, então, o satélite, ao girar em torno da Terra, ele dá uma volta a cada 24 horas, acompanhando a rotação da Terra. Né? A Sea Launch colocou suas operações em uma pausa de longo prazo em 2014, após a intervenção militar russa na Ucrânia. Então, até 2015, as discussões sobre a disposição dos ativos da empresa estavam em andamento e os parceiros da Sea Launch estavam em uma disputa administrativa na justiça sobre despesas não pagas. Em setembro de 2016, o S7 Group, proprietário da X7 Airlines, anunciou que estava comprando a Sea Launch. E por fim, a ULA, United Launch Alliance, junto com a Lockheed Martin, né, que é uma indústria aeroespacial de 2006 nos Estados Unidos,
que produz o Atlas V Centauro, o Delta IV Heavy, o Vulcan, e tem parceria com a Lockheed Martin Space com a Boeing Defense, Space and Security, 50-50. Então, a Lockheed junto com a Boeing formam então a ULA, United Launch Alliance, uma parceria muito vitoriosa, né? E aqui os foguetes que você já conhece, só estou repetindo, né? Delta IV, Atlas V, Vulcan, Centauro. Esse é o Vulcan Centauro, esse é o Atlas V, Delta IV. Eles são originados dos antigos Thor Agena e dos Atlas Agena usados na Mercury e na Gemini. Também outra figura que vocês conhecem, né? Aqui o Vulcan 441, o Atlas 401, o Atlas V551, o Delta IV e o Delta IV Heavy, todos eles da empresa ULA, United Launch Activity. E aqui, de 2005 até 2021, né, os voos feitos aqui pela Spaceship Two esse ano, a New Shepard, alcançando voos aqui acima de 110 quilômetros. A Spaceship Two conseguiu fazer um voo aqui perto aqui de 90 quilômetros de altitude, né? A linha de Kármán está aqui a 100 quilômetros. Então a New Shepard, em todos os testes, ela foi bastante vitoriosa nisso, né? Os X-15 chegaram a voar aqui a 110 quilômetros, né? E aqui o Civilian Space Exploration Team, que conseguiram aí voos até mais de 115 quilômetros de altitude, e a Spaceship One conseguiu voos até mais alto que 110 quilômetros, coisa que a Spaceship Two ainda não conseguiu, né? E aqui 80 quilômetros é o que os Estados Unidos determina como nível mínimo para ser astronauta. Portanto, pela Spaceship Two, a New Shepard, não importa qual, todos eles foram considerados astronautas. Porque conseguiram passar esses níveis de altitude. Então aqui chegamos ao fim